As habilidades que vamos trabalhar hoje associadas à BNCC, né, é as EF07 MA06, que começa como reconhecer as resoluções de um grupo de problemas que tem a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando o mesmo procedimento, mesmos procedimentos, tá? A 08 diz que é comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. E a 09, que diz utilizar na resolução de problemas a associação entre razão e fração, como a fração 2/3, para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma grandeza ou três partes da outra grandeza, né, de outra grandeza. Vamos entender melhor isso aí, tá? Então, o nosso objetivo é compreender que a divisão de dois números inteiros pode ser representada por uma fração. Se chegarmos ao final de nossa aula e entendermos isso, nós alcançamos o nosso objetivo principal do nosso encontro de hoje. E eu acredito que todos nós iremos encontrar, tá? Iremos atingir esse objetivo. O objetivo específico é representar geometricamente a divisão de um todo em partes iguais. O nosso vídeo também vai trazer bastante isso para a gente. Entender a importância da representação fracionária de um número, compreender que a divisão de dois números inteiros pode ser representada por uma fração, tá? Como já vimos anteriormente, na semana passada, sempre a divisão de dois números inteiros é exata e, muitas vezes, o resultado de um número maior do que zero e menor do que um. Como assim, professor? Nós sabemos que entre zero e um existem diversos outros números. 0,1, 0,2, 0,3. Isso nos decimais. Nós temos os centesimais, os milesimais, né? Mas vamos trabalhar especificamente nesse período os decimais. Então, vamos trabalhar com 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, até chegar no inteiro seguinte, que é o 1, né? E assim sucessivamente, 1,1 e por aí vai. Vamos entender isso aqui, ó. Ao dividir 5 fatias de pizza, pensa aí comigo, 5 fatias de pizza para 4 pessoas, qual a quantidade de fatias que cada pessoa receberá? Ela vai comer uma fatia inteira? Ela vai comer duas fatias? Vamos pensar aí um pouquinho? Vou dar a vocês 5 segundos. Tá bom ou tá muito? Tá bom ou tá pouco? Tá bom, né? Já passaram 15, viu só? Então vamos lá. Vamos entender melhor como que a gente consegue chegar nessas respostas aí, tá? Uma tia deixou de herança 6 terrenos, que deverão ser divididos igualmente entre seus 8 sobrinhos. Sabendo que cada terreno possui 200 metros quadrados de área, responda. Observe que aí tem duas informações. Primeiro, qual a quantidade de terreno que cada sobrinho receberá? Sei não, hein? Será que essa divisão vai ficar exata? B. Qual é a área de terreno em metros quadrados que cada sobrinho irá receber? Será que a gente tem como fazer esse cálculo exato? Vamos entender aí que, como eu falei, não existe só um jeito. Nós temos dois jeitos ou mais para resolver o nosso problema, nossa problemática aí, tá? Vamos entender aí agora. Primeiro, é, como que nós podemos dividir esses 6 terrenos pelos 8 sobrinhos? Pense aí em uma folha de papel ofício. Dobre ela no meio, dobre ela no meio novamente, agora na vertical. Agora, cada pedaço desse que sobrou do meio, dobra de novo de um lado e dobra de novo do outro. Quando a gente abrir, nós temos igual exatamente isso aí, ó. Pense em 6 folhas de papel ofício, cada uma dividida em 8 pequenas partes. Pensaram nisso aí? Vamos entender melhor. Cada sobrinho receberá uma parte do total de 8 partes. São quantos sobrinhos? 8. Para dividir quantos terrenos? 6.
Só que vamos dividir 6, um por vez, certo? Ah, professor, mas será que vai ter que, todo sobrinho vai ter que ter todas as partes? Uma parte de cada um dos terrenos? Será que não dá para fazer um acordo e, sei lá, talvez depois, já que são 6 terrenos, mas são 8 sobrinhos, não tem como ser um terreno inteiro para cada sobrinho. A não ser que um compre a parte do outro. Só que para que saber quanto que vai valer, a gente precisa saber exatamente quanto cada um tem direito, certo? Simplificando a fração que nós vamos encontrar, uma parte de 8 em cada terreno. Ó, uma parte de 8 em cada terreno. Dá 1/8. Quantos terrenos nós temos ao total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De quanto? Observe que o denominador não muda. São sempre 1/8 de cada fatia de cada terreno. Se são 6 terrenos, são 8 sobrinhos, cada um vai ter direito a uma parte disso aí. Então dá 6/8. E nós vimos que tem como isso aí ser irredutível, ou seja, levar ela à mínima fração possível. E isso aí é simples, é só dividir. Dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo algarismo. Como os dois são pares, tanto o 6 como o 8, nós sabemos que o menor primo aí para fatorar e o único primo para fatorar número par é o número 2, né? Então vamos lá, 6 dividido por 2, 3, e 8 dividido por 2, 4. 3 quartos. É essa a leitura dessa fração, ok? Efetuando a divisão indicada pela fração, 3 quartos, nós teremos a seguinte situação: 3 dividido por 4. Se eu dividir um inteiro, cortar ele em 4 partes, eu tenho que dividir esse 4 em 4 partes. Só que aí eu só quero observar quantos? 3 partes disso aí. Então, quanto é que vai equivaler cada parte dessa? Cada parte de um inteiro, se eu dividir em 4, vai ser 0,25. Então, nesse caso, 3 dividido para 4 dá 0,75. Sendo assim, conclui-se que cada sobrinho recebeu 3 quartos ou 0,75 de um terreno. Lá na frente nós vamos entender que isso aí também pode ser representado em fração, ou desculpe, em porcentagem. E 0,75 corresponde a 75%. Se nós considerarmos que esse terreno, esse 4 aí é um inteiro, esse inteiro seria 100%. Então, cada partezinha dessa daí, até fazer 0,75, seria 25. 25 mais 25 mais 25 dá 0,75, né? Ou, desculpe, dá 75. Então, 75%. Letra B. Como cada terreno possui 200 metros quadrados e foi dividido em outras 8 partes, temos que dividir 200 por 8. 200 por 8 é igual a 25 metros quadrados, sendo que é cada um daqueles terrenos, tá? Só que ele quer saber o total que esses daí vão ganhar. Cada terreno, 0,25, ou seja, 25 metros quadrados, porque ele agora quer saber em metros quadrados. Só que são quantos terrenos? São 6. Então, se 1/8 do terreno equivale a 0,25, como cada sobrinho receberá 6/8, ou seja, 6 partes, né? Dá 6 vezes 25 metros quadrados, dá 150 metros quadrados. Só que é 150 metros quadrados, pessoal, 25 de cada terreno. E agora, como fazer isso aí? Conclui-se assim que cada sobrinho recebeu 150 metros quadrados do terreno. Só que esse terreno são 6, não são completos. Não, os terrenos são fracionados. Se fosse um terreno inteiro, cada um receberia 6/8, ou seja, 150 metros. Vamos lotear isso aí, 150 metros para cada um, dá para fazer. Só que os terrenos são. Pense que é cada terreno num lugar da cidade. Como é que faz isso? Né? Como são 6 terrenos de 200 metros quadrados, essa é a segunda forma de resolver. São 6 vezes 200 metros quadrados. Dá 1.200 metros quadrados. Ó, 6 vezes 2, 12.
pega os dois zerozinhos do final e joga lá para o fundo. 1.200. Pega um metro quadrado e repete lá do outro lado, que é a mesma unidade. Metro quadrado. Dividindo a área total pela quantidade de sobrinhos, temos que 1.200 metros quadrados dividido por 8 é igual a 150 metros quadrados. Opa, chegamos naquele mesmo 150. Né? Então, conclui-se assim que cada sobrinho receberá 150 metros quadrados de terreno. Duas formas diferentes para chegarmos no mesmo resultado. Primeiro objetivo específico concluído. Tá? Vimos que, quando uma fração, sendo a divisão de dois números inteiros positivos, resulta em um quociente não inteiro, são possíveis duas situações. Nós vimos aqui. Vimos lá e vamos ver aqui agora. Ó. Se o numerador, ou seja, vamos levar em consideração aqui esses 5 quartos, for maior que o denominador, ou seja, o 5 é maior que o número 4. Isso é chamado de fração imprópria. O quociente será maior que 1. Se em cima for maior, eu tenho mais proporção para dividir por menos situação, nós teremos uma fração imprópria. Eu tenho mais terrenos e tenho menos sobrinhos. É uma fração imprópria. Agora, o nosso exemplo aí é o contrário. Nós temos mais sobrinhos e menos terrenos. É a segunda situação. Ó. Eu tenho 6 terrenos e 8 sobrinhos. Ou seja, se o numerador for menor que o denominador, nós temos uma fração própria. O quociente será menor que 1. Deu 0,75. Ok? Se eu tivesse ali 6 terrenos, se tivesse só 4 sobrinhos, daria 6 dividido por 4, daria mais que 1, daria 1,5. Então, 1,5, cada um teria um terreno e meio. Cada um teria um terreno e meio. Ótimo, fantástico. Cada um poderia construir uma casa inteira lá em um terreno e teria mais meio para ver o que é que vai fazer com os outros. Junta, vende, pega o dinheiro e divide, que é para fazer a construção daquele outro terreno. Mas no nosso caso é uma fração própria. São 6/8. Eu tenho menos terreno e eu tenho mais sobrinhos. Vamos ver o que vai fazer assim. Assim, para verificar se o quociente desse tipo de fração será maior ou menor que 1, basta verificar em que caso ele se encontra. A esse quociente damos o nome de representação decimal da fração. 5 quartos é a mesma coisa de 1,25. 6/8 é a mesma coisa de 0,75. Tá? 3 quartos é a mesma coisa de 0,75. Afinal de contas, nós vimos que 3 quartos é uma fração equivalente a 6/8. Tá? Porque a gente aí multiplica por 2. 12 16avos é uma fração equivalente. Se a gente dividir 12 por 16, vai dar o mesmo 0,75. Tá bom? Ou seja, objetivo 2 concluído. Vimos aí as duas situações que elas são próprias e são impróprias. Como é que elas se concentram, quer dizer, como é que elas se caracterizam como próprias ou impróprias. Quais estratégias aprendidas hoje você poderia usar para solucionar o problema a seguir? Qual das duas? Qual das três? Você tem mais alguma outra? Pode utilizar também, vamos discutir ela na resolução da nossa atividade. Pergunta. A professora de matemática, coloquei logo professora para não dizer que é o professor que está dando trabalho, tá? A professora de matemática do 7º ano resolveu fazer uma aula envolvendo a construção de origamis. Para isso, ela dividiu a sala, que possui 25 alunos, primeira informação, 25 alunos, em grupos de 5 alunos, segunda informação, e distribuiu 4 folhas de papel para cada grupo, terceira informação. O objetivo inicial da atividade era dividir cada folha de papel em partes iguais, quarta informação, entre os integrantes do grupo. Pergunta: qual a quantidade de papel que cada aluno recebeu? Observe que aí nós temos 4 informações para obter uma resposta. Ok? Então, eu vou deixar vocês com um vídeo, né?
vamos praticar. Eu vou deixar vocês com um vídeo e depois desse vídeo nós retomaremos na próxima aula para debatermos e resolvermos essas questões, tá ok? Tanto a quantidade de pizza, quantas fatias são para cada, quer dizer, que quantidade de pizza cada um daqueles 4 irão comer, como fazer a divisão aí das folhas de papel na sala de aula, tá ok? Observem que é muito parecido, ó. Eu tenho 5 alunos, 4 folhas. Eu tenho 5 fatias de pizzas para 4 folhas. Só que observe que tem uma informação diferente aí que não tem lá na primeira, que são 25 alunos. Então a primeira é um esquente. Essa daqui agora é uma avero, como vocês falam, tá bom? Então nos vemos no próximo encontro e depois do vídeo aí eu dou uma retornada. Até lá!